pessoal, muito boa noite para vocês. A gente vai começar a nossa primeira live de uma série de lives que vai acontecer, tá? Sempre com os temas mais cobrados nos concursos para juiz, promotor e defensor, tá certo? Como é que vai funcionar isso? Primeiro eu vou trazer para vocês de forma estatística quais são os temas principais de determinada matéria, de modo que com aqueles 5, 6 temas vocês conseguem mais ou menos 50% a 60% para a carreira de juiz, de promotor ou de defensor, certo? E vai funcionar de forma cíclica. A gente vai começar com temas do MP. Então hoje a gente vai fazer processo penal, assuntos que foram mais cobrados em concurso do MP. E aí eu vou trazer os artigos que foram mais importantes, não vou trazer todos, mas vou fazer 3 artigos mais importantes, alguns aspectos jurisprudenciais recentes, inclusive de coisa que não veio ainda em informativo recente, mas de como esses artigos principais foram interpretados. Poderá estar caindo na prova de vocês. Um abração pro Augusto, pro Caio, tô vendo um monte de gente que é meu aluno aqui também. Aí depois a gente vai fazer com penal, vai fazer com constitucional, vai fazer com as outras matérias e posteriormente a gente vai voltar e vai fazer isso de novo de forma cíclica. E aí eu vou pegar os 5 temas da magistratura. Se o mesmo tema do MP daqui a, 2, 3 meses foi igual na magistratura, aí eu vou abordar artigos diferentes. Eu tenho uma intenção aqui, que é ver se eu consigo começar a fazer um breve resumo do que foi a live e disponibilizar para vocês. Não sei como é que eu vou fazer isso, se vai ser no Google Drive, se vai ser vocês me mandarem por e-mail e eu mando de volta. Eu sei que seria muito interessante se vocês comentassem aqui enquanto a galera está entrando, como é que seria melhor para vocês que eu fizesse esse envio do resumo do que foi a live, sabe? Existe também uma proposta da gente fazer isso num grupo de Telegram, eu criar o meu grupo de Telegram para avisar as pessoas que a live vai acontecer, porque nem sempre vocês recebem o aviso. E aí lá no grupo de Telegram gratuito, as pessoas vão ter um breve resumo do que foi a live para elas irem criando tipo uma breve apostila. Beleza? Vamos lá, olha só. É indispensável que vocês tenham um estudo altamente estratégico se vocês quiserem passar nos concursos para juiz, promotor ou defensor. Por que isso? Porque se você seguir, como é que eu vou dizer assim, a ordem cronológica do seu edital, sem saber tema por tema o que é mais cobrado, você vai muitas vezes ficar passando muito tempo estudando muita coisa que não vai aparecer na sua prova porque não costuma cair em concurso de juiz, de promotor ou de defensor, ou que no volume de alternativas que aquilo aparece em prova é muito pequeno. Por exemplo, em processo penal a gente começa por inquérito policial, mas inquérito policial, quando a gente pega aqui dos 12 temas mais cobrados, inquérito policial é o 8º tema mais cobrado. E aí, às vezes, você perde um tempão assistindo videoaula de uma coisa que demora muito, ou assistindo um material doutrinário que demora muito. Um grande abraço aí pro professor Rafael Maia, meu colega defensor público, embora seja defensor público do Ceará, e meu colega também professor, né, professor Rafael Maia, embora seja professor de outro curso. Ele é professor do MEG, curso que foi quem primeiro me deu a oportunidade de ser professor, embora na época eu tenha optado por montar o meu próprio curso e seguir adiante, mas é um cara que eu admiro bastante. Vamos lá. Então, vai funcionar dessa forma, beleza? E sempre nos 2, 3 primeiros minutinhos, enquanto a galera estiver entrando, eu vou fazer um lembrete de como é que vai funcionar, porque muitas vezes as pessoas ainda não me conhecem. Vamos lá, pessoal. Se a gente pegar, eu vou destacar aqui para vocês, para a gente fazer aqui demonstrar para vocês aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Mas aqui a gente tem um apanhado dos temas mais cobrados em provas do MP de todas as bancas, tá? Processo penal de 2010, deixa eu tirar todas as outras coisas aqui que estão abertas, de 2017 mais ou menos para cá, certo?
que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, eu vou detalhar depois quantas provas foram, quais foram as provas no materialzinho que eu quero fazer para vocês como um resumo da aula. Mas se a gente pegar as últimas 849 alternativas, certo? Sob processo penal em provas do MP, se a gente pegar os 12 primeiros temas, esses temas daqui, ó, do seu edital, juntos, a quantidade de vezes que eles caíram vai dar nada mais, nada menos que 89,21% de tudo aquilo que está no seu edital. Só que você vai perceber aqui que existe uma diferença, ó. A parte das provas no concurso do Ministério Público, deixa eu afastar mais um pouquinho, ela caiu em 14% de tudo que foi cobrado, a parte de prisões em 11%, a parte do júri em 9%, a parte de competência em 8,24% e a parte de recursos em 8,24%. Se você estudar esses 5 temas, você tem 51% da prova. Se você incluir aqui a ação penal, você já tem 60% da prova, tá vendo? 59,09% da prova. A gente vai pegar e vai fazer live sobre os 5 primeiros temas de processo penal essa semana. Depois a gente vai fazer sobre os 5 primeiros temas de penal e vamos lá. O primeiro tema, teoria da prova, ele caiu em 124 das 849 alternativas exigidas sobre a matéria, ou seja, ele representa 14,6% de tudo que caiu em processo penal nos últimos 17 concursos. É muita coisa e você não pode deixar de estudar a teoria da prova. Ah, professor, mas o que é mais importante dentro de teoria da prova? O que é aquilo que é indispensável, que eu não posso deixar de ver, eu não posso deixar de saber? Olha só, eu separei para vocês 3 artigos de lei que juntos eles concentram nada mais, nada menos, deixa eu abrir aqui a outra tabela. Juntos, esses 3 artigos de lei, eles caíram 89 vezes em 88 provas para juiz, promotor e defensor. Só para vocês entenderem. Quando eu falo quais foram os 3 temas mais importantes do MP, eu utilizo 17 provas do MP. Quando eu falo o que é mais importante para você estudar dentro desses temas, eu vou para 88 concursos, que é a base que os meus alunos estudam no dia a dia, porque os editais são muito parecidos e muita coisa que caiu no MP hoje, amanhã aparece na defensoria ou na magistratura como alternativa verdadeira ou falsa. Então, se a gente pegar os 3 primeiros artigos mais cobrados, eles caíram um total juntos de 58 vezes em prova. O artigo 100, vamos lá, eu vou fazer perguntas para vocês e no final eu vou dizer quais são os artigos, beleza? É até uma forma de vocês testarem o conhecimento de vocês e tal. O dispositivo mais cobrado na parte de provas no processo penal é o artigo que versa sobre o procedimento das provas periciais. É o dispositivo que trata sobre essas perguntinhas que eu vou fazer para você. Vamos lá, pessoal. É indispensável no exame de corpo de delito e outras perícias que a perícia seja realizada por um perito oficial portador de diploma de curso superior. O que vocês acham? Nesse Brasilzão grande aí afora, onde a gente tem situações tão díspares, onde a gente tem uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, um outro estado menos populoso e às vezes com menos recursos, como, imagine, o interior do Acre. Será que numa cidade talvez de 3 mil, 4 mil habitantes você vai ter perito oficial? E se o perito não for oficial, você vai ter pessoas naquela mesma matéria com diploma de curso superior disponível para fazer essa perícia? Vamos lá. A gente tem o seguinte: o artigo 159 do CPP, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: ele diz que na falta de perito oficial, o exame pericial ou o exame de corpo de delito ele vai ser realizado por 2 pessoas idôneas. 2 pessoas idôneas. Muito bem, Rodrigues. A regra geral é que a gente tem que ter perito oficial. Mas na falta de perito oficial, você vai ter a necessidade do exame ser realizado por 2 pessoas idôneas
portadoras de diploma de curso superior, certo? Dentre aquelas que tiver relacionado com habilitação técnica com aquilo. Vamos lá, como assim? Uma perícia sobre drogas. Você não vai ter um mecânico fazendo perícia, um engenheiro mecânico fazendo perícia sobre drogas. Você vai ter um químico, um bioquímico, um farmacêutico, alguém relacionado com aquela área que vai poder examinar aquele material e dizer se aquilo ali tem materialidade suficiente para ser entendido como drogas. Beleza? Isso é muito importante. Isso caiu o artigo 159 e assim, aqui eu vou dar uma dica para você entender por que alguns artigos são muito mais cobrados do que outros. O artigo 159, ele tem uma série de melindres e ele tem 6 parágrafos. Então, a prova, ela tem muita coisa para perguntar para você dentro desse artigo, porque você vai ver que tem uma série de exceções. Qual é a regra geral? O perito tem que ser oficial. Qual é a outra regra que vem em seguida? Se não tiver perito oficial, você vai ter que ter 2 pessoas idôneas, ou seja, que nem fazem parte da polícia, mas que têm diploma de curso superior naquela área técnica específica. E se não tiver naquela área técnica específica, imagine que você tem uma perícia que está relacionada com o exame de DNA. E você está numa comarca de 4, 5 mil pessoas, 6, 7 mil pessoas, e lá não tem um laboratório para fazer exame de DNA. E aí, como é que fica? Você tem 2 pessoas idôneas, né, como está lá no artigo 159, parágrafo 1º. Esse artigo 159, parágrafo 1º, ele caiu 2 vezes nesses 88 provas que eu falei para vocês que a gente vai utilizar como referência, que é de onde sai o material para os meus alunos. E aí a gente tem o seguinte: você tem uma cidade de 4, 5 mil habitantes, você não tem um perito oficial da Polícia Civil lá, você só tem pense estados que a gente tem aí, que o acesso às vezes precisa de balsa, precisa de... pense o estado do norte que você tem que pegar balsa, um barco, depois um carro para chegar naquela cidade. E aí? Vai ficar aguardando tudo isso e teve um crime de estupro. Tá? Eu vou trazer exemplos práticos, porque muitas vezes a prova traz para você uma situação concreta, abstrata, e você precisa pensar em exemplos práticos para você chegar à resposta da sua prova, que costuma ser letra de lei, mas não é, como é que eu vou dizer assim, não é letra de lei explícita com a mera substituição de palavras. Você precisa chegar ao conhecimento que está indiretamente relacionado com aquela resposta, que é a resposta à letra de lei. Então vamos lá. Se não tiver na cidade pessoas com diploma naquela área do conhecimento técnico, certo? Aí a gente tem o seguinte: a gente vai ter a jurisprudência do STJ, até porque o artigo 159, parágrafo 1º do CPP, ele fala o seguinte: na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadora de curso superior, preferencialmente na área específica. Preferencialmente na área específica. Então perceba o seguinte: a sua prova pode trazer uma situação em que você tem uma perícia de agronomia para saber se houve, sei lá, um crime não vamos falar uma perícia de agronomia, mas vamos falar um crime de agronomia está relacionado lá com plantação de plantas psicotrópicas, e você tem uma fazenda de plantação de maconha, e você precisa saber quanto é que mede aquilo ali, mas não tem engenheiro agrônomo naquela cidade, ou não está disponível. E aí, pode uma outra pessoa fazer? Pode alguém da área de engenharia civil fazer? Pode. Ela precisa ser portadora de diploma de nível superior e ela não precisa ser obrigatoriamente, é esse o ponto que você precisa saber para você não errar na sua questão da sua prova, ela não precisa ser obrigatoriamente daquela área do conhecimento científico. E aí eu vou trazer para vocês, sobre esse parágrafo 1º, 2 informações que são importantes, que estão relacionadas com jurisprudências recentes do STJ, jurisprudências essas que algumas delas não estão em informativo. Vamos lá. A primeira é a seguinte, tá?
que não está diretamente relacionada com o artigo 159, está com outro artigo, mas que diz o seguinte, que quando não puder ser feito o exame de corpo de delito direto, não é? Na infração que deixa vestígios, não é? Somente, como é que eu vou dizer assim, ele pode ser supletivamente substituído por outro meio de prova. Mas tem que haver duas justificativas para isso. Ou porque os vestígios desapareceram, ou porque foi impossível realizar a perícia. Então vamos voltar lá de novo. A prova gosta de misturar os assuntos. Você vai ter um assunto sobre prova, cuja resposta vai ser esse aqui é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando ele diz que quando é indispensável para a configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígio e que o exame da perícia ou o exame de corpo de delito, ele só poderá ser substituído quando for impossível realizar a perícia ou quando os vestígios tiverem desaparecido. Aí a prova pega isso, ela coloca um caso concreto da lei de drogas, né? Olha como é que a prova gosta de fazer. Ela pega um caso concreto da lei de drogas, e aí naquele caso concreto da lei de drogas, você tem uma situação em que, como não tinha perito na cidade, o exame pericial sobre a droga não foi feito e tal, porque ela teria que ser remetida para a capital, pensa um estado mais pobre, um estado mais distante. E aí a pergunta que vem na sua prova é se poderia ser suprida aquela ausência de realização do exame pericial em razão de não ter sido feito a perícia, ou em razão de se entender naquela situação que a perícia era impossível. A perícia ali não era impossível, tá? A perícia ela é impossível, vamos dizer assim, quando você tem uma situação de vestígios que desapareceram. Aí a gente vai utilizar outros meios alternativos de prova para aferição indireta, beleza? Guarda essa informação, isso está no julgado do dia 19/12/2019, certo? É jurisprudência que é reiterada, tem entendimento consolidado do STJ, que a prova pericial ela só pode ser suprida pelo exame pericial indireto em duas situações. Se a perícia for impossível ou se... como é que eu vou dizer assim? Se a perícia for impossível ou se os vestígios desaparecerem. Professor, me dá um exemplo do que é perícia impossível para eu entender. Vamos lá. A gente vive a crise do Covid, não é? Você tem crimes que estão relacionados com normas e disposições de natureza sanitária. E você tem uma situação de uma pessoa que tinha suspeita. Eu vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Na minha cidade, recentemente, uma pessoa foi diagnosticada Tá em todos os jornais. A pessoa foi diagnosticada com coronavírus, foi levada para a UPA, ficou das 7 da manhã até as 9 da noite sendo atendida, e o município não disponibilizou ambulância para a pessoa voltar. E aí a pessoa foi embora, sabe? A pessoa foi embora. Como ela foi embora, ela poderá eventualmente ter descumprido normas sanitárias e ter repercussões de natureza criminal. Não vou entrar agora no mérito de qual é o crime, beleza? Beleza. Vamos levar essa situação que eu trouxe agora para outra cidade. Vamos pensar, a minha cidade tem 612 mil habitantes e não tinha uma ambulância para levar essa pessoa embora. Uma pessoa comprovadamente infectada pelo coronavírus para o hotel onde ela estava em quarentena, certo? Vamos pensar agora numa cidade de 10 mil habitantes, certo? Você tem uma cidade de 10 mil habitantes, você tem uma pessoa que foi atendida no hospital, que apresenta graves sintomas de coronavírus, mas aquela cidade ela não tem condições de realizar, como é que eu vou assim dizer, teste, beleza? Então você tem uma pessoa que tem fortes sintomas, porque ela tem gripe, ela tem dor no peito, ela está com falta de ar, e essa pessoa resolve fugir do hospital e descumprir todas as determinações sanitárias até uma possível realização do exame.
certo? Aí a gente tem uma situação de um exemplo de impossibilidade de realização do exame pericial que poderia ser suprido, por exemplo, pela prova testemunhal. Beleza? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Ainda nesse artigo 159, que como eu falei para vocês é o mais importante do parte de provas do processo penal e que caiu nada mais nada menos que 22 vezes em 88 provas, a gente tem o seguinte, a gente tem um dispositivo que fala que os peritos não oficiais prestarão o compromisso de desempenhar o encargo. O que que isso significa dizer? Significa dizer que aquela pessoa, lembra que eu falei que no caso de perito não oficial, a gente vai ter 2 pessoas idôneas portadoras de diploma superior, de nível superior, beleza? Beleza. Se eles são não oficiais, eles são pessoas que não integram a Polícia Civil. Eles foram convidados pela polícia a participar da perícia, ou solicitados, ou requisitados pelo Ministério Público, requisitados em juízo e tal. Não importa agora de que modo eles ingressaram no processo. O que importa nesse momento é o seguinte, eles não são funcionários públicos oficiais, mas aqui, esse parágrafo 2º, ele está relacionado com o artigo 327 lá do Código Penal, que define o que vem a ser funcionário público para efeitos penais. Então, por isso que ele vai prestar compromisso. E esse parágrafo 2º do artigo 159, ele vai ser cobrado juntamente com o artigo 327 na sua prova. A sua prova vai trazer uma situação concreta e aí a sua prova vai colocar em uma alternativa que esse perito ele era não oficial, em uma outra alternativa ela vai perguntar se ele é funcionário público para efeitos penais ou não. Beleza? É isso que eu quero que você saiba. É isso que eu quero. A minha intenção nessa live é mostrar para você de que modo as coisas já caíram e como que a banca vai ter a criatividade para lhe induzir a erro nas alternativas que ela for criando. Tá certo? Vamos lá. Qual jurisprudência interessante eu destaco para vocês relacionados com isso? É um julgado que foi publicado pelo STJ no dia 3/2/2020. Beleza? Vamos lá. Na verdade eu já falei há pouco. Vamos lá. Vocês precisam lembrar sempre de crimes que deixam vestígios, tá, pessoal? Lembrar do furto com rompimento de obstáculo, tá? Que, segundo a jurisprudência da STJ, em regra, é obrigatória a necessidade da realização da prova pericial, tá bom? Esse foi o julgado do dia 2/12/2019. Vamos lá. Vamos para o parágrafo 3º, que é muito importante, tá? Que está relacionado mais ou menos à parte procedimental. Mas por que é muito importante? É porque tem algumas provas, principalmente em concurso do MP, que é banca própria, e às vezes os concursos do MP, você tem que perceber que ele é mais letra de lei, mais literal do que concurso de defensoria ou de magistratura, a regra, tá? Por quê? Porque a banca própria, ela não tem um acervo de provas, um banco de provas, um cadastro de provas, um cadastro de questões já pré-elaboradas e que deram certo, ou seja, que não foram objeto de anulação, que não foram objeto de judicialização. Então, elas podem, como é que eu vou dizer assim, ampliar o objeto de pergunta para outras coisas além da letra da lei. Como você tem no concurso do MP, muitas vezes, banca própria, e são os próprios examinadores que são promotores, são procuradores de justiça, são pessoas altamente gabaritadas, mas que não são examinadores. Eles estão examinadores naquele momento. Então, para evitar sair do risco de maior judicialização, de maior prejuízo para a prova, você tem essa situação de, como é que eu vou dizer assim, de a prova ser mais letra de lei. E aqui a pergunta é a seguinte, vamos lá, a pergunta não, a situação que eu trago para vocês é a seguinte: quem pode efetuar quesitos e nomear assistente técnico ao perito? Essa é que é a grande questão. E isso está no artigo 159, parágrafo 3º. Para você gravar isso, tá? Que é um detalhe que é o MP, é o assistente de acusação, é o ofendido, é o acusado e é o querelante. As duas pessoas que você talvez se esqueça é querelante e o assistente de acusação. Essas são as duas pessoas
que talvez você se esqueça. Mas aí você tem que lembrar que o assistente de acusação, ele pode requerer a produção de prova. É esse que é o pequeno detalhe que vai fazer com que você se recorde disso, tá? Isso aí, esse parágrafo 3º, ele caiu 3 vezes em 88 provas, não é algo que cai com tanta frequência, mas em provas de MP, que são provas mais letra de lei do que magistratura ou defensoria, isso pode vir lá e aparecer para você. Vamos lá. O parágrafo 4º, ele diz mais ou menos o que eu falei anteriormente, que o assistente técnico, ele poderá requerer a elaboração... a partir da admissão ao juiz e após a conclusão de exames e tal, o parágrafo 4º ele não é tão importante assim, embora também caia em prova, ele caiu 2 vezes mais. O dispositivo do artigo 159, lembrando que o artigo 159 é o mais cobrado, no assunto mais cobrado do concurso PMP, que caiu em 14,6% de tudo aquilo que foi cobrado em processo penal no MP de 2017 até 2020, certo? O dispositivo mais importante do artigo mais importante é o artigo 159, parágrafo 5º, tá? O artigo 159, parágrafo 5º, ele caiu nada mais nada menos que 6 vezes em prova, certo? E ele estabelece as regras do jogo dentro da perícia, ou seja, o que cada uma das partes pode fazer, o que o MP pode fazer, o que o réu pode fazer, certo? E aí você tem lá, só para exemplificar aqui para vocês, vou dizer as 6 provas onde isso caiu. Cadê? Aqui a gente tem... Isso caiu para promotor de justiça do MP de Goiás 2019, na prova que foi anulada. Caiu para... Não, peraí. Isso caiu para juiz do TJ do Ceará 2018. Caiu para defensor da Defensoria de Roraima 2017. Juiz do TJ São Paulo 2017. Juiz do TJ Santa Catarina 2015. Defensor da Defensoria do Mato Grosso do Sul 2012. Defensor da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul 2012. Ou seja, 2 alternativas na mesma prova. Perceba aquilo que eu falei antes. Existe uma grande alternância entre o que é mais cobrado em prova de juiz, promotor e defensor. Então, se você estuda para prova de MP e só faz prova de MP em casa, só treina questões de MP, você vai saber o que cai muito em MP. Mas existem coisas que ainda não caem muito em MP e tem uma tendência de cair porque há uma alternância nas outras matérias. Você viu? Caiu em todas essas 3 carreiras que eu falei para vocês. E vamos lá, o que as partes podem fazer especificamente na perícia do processo criminal, e é o que a prova quer saber de você, até porque existem algumas diferenças no que diz respeito à perícia no âmbito do processo civil, e é justamente por isso que a prova exige de você. Eu quero que você vá percebendo os detalhes, eu quero que você vá percebendo como que a banca tenta lhe induzir a erro, como que a banca constrói as questões para lhe eliminar, porque a banca não quer os melhores, minha gente. A banca quer, na primeira fase, cortar o máximo de gente, é isso que a banca quer. Você teve aí concurso da Defensoria do MP São Paulo, salvo engano, foram 10 mil inscritos. Você vai ter aí para a segunda fase, a banca não tem condições de analisar 5 mil provas, 6 mil provas de segunda fase. Então o que ela faz? Ela usa esse decoreba cretino para eliminar o máximo de pessoas possível. E você precisa aprender a regra do jogo e você precisa aprender a jogar esse jogo. Então, no processo criminal, no âmbito da perícia criminal, as partes podem requerer a oitiva dos peritos em audiência para esclarecer a prova ou para responder aos quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos sejam encaminhados com antecedência de 10 dias antes da realização da audiência. Beleza? Vamos lá. Aconteceu a perícia, a parte na perícia formulou quesito, apresentou assistente técnico para acompanhar a perícia e o que ela pode fazer? Ela pode, antes da perícia, na audiência de instrução,
requerer que o perito seja ouvido em juízo para esclarecer algum ponto que ficou obscuro na perícia, desde que para isso o perito seja intimado 10 dias antes da audiência, sendo cientificado de quais são essas perguntas. Como é que você vai gravar essa bagaça? Como é que você vai gravar isso, meu amigo? Vamos lá. Prova no âmbito do processo penal não é aquilo que é produzido em contraditório, não é? Como é que você vai gravar? Qual é o raciocínio para você gravar esse troço? Prova não é aquilo que é produzido em contraditório judicial, não é isso? Tanto que o juiz não pode condenar com base exclusivamente naquilo que foi produzido na fase de inquérito, beleza? Então, se a prova é aquilo que foi produzido em contraditório, você precisa, ao convocar o perito para prestar esclarecimentos em juízo, você precisa peticionar dizendo quais são as perguntas. Por que isso? Porque existe a outra parte, certo? Eu quero que você pense nesse raciocínio, porque desse modo você grava. Só isso. Só isso. Quantos dias são? É importante? 10 dias. Mais um prazo para sua coleção, mas paciência. Mas eu quero que você entenda qual é o raciocínio. Por que o perito precisa ser intimado previamente com os quesitos? Porque a outra parte vai ter a oportunidade de ver no processo quais são os quesitos e deste modo também se preparar. Beleza? Vamos lá. A outra coisa que a pessoa vai poder fazer em audiência é indicar assistente técnico que vai poder apresentar parecer no prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido em audiência. Vamos lá. Vamos ver de que modo você entende essa bagaça. Vamos lá. Quem é o assistente técnico? Vamos lá, galera, olha só. A perícia é uma prova que tem por objeto a necessidade de utilização de um conhecimento científico técnico específico de determinada área que foge ao direito. A prova pericial, vamos lá, provas periciais só para você ter um exemplo. Prova de DNA no crime de estupro, prova de constatação de existência de substância entorpecente no crime de drogas, só algumas coisas para você lembrar, beleza? Beleza. Então, por que eu posso indicar um assistente técnico para parecer? Como é que eu gravo isso? Eu gravo isso se eu me lembrar que o juiz apreciará livremente a prova. Então, se o juiz não está adstrito nem ao laudo do perito, ele vai estar adstrito à minha petição apresentada pelo meu assistente técnico? Não. A peça que vai ser apresentada pelo meu assistente técnico é um parecer. Entendeu? É por conta disso. Agora, por que o meu assistente técnico ele pode ser inquirido em audiência, no processo penal, na prova pericial? Por que isso? Se o perito pode ser trazido à audiência a requerimento da parte para prestar informações técnicas sobre a perícia, o meu assistente técnico também poderá participar da audiência. Por que isso? Porque versa sobre conhecimento técnico, científico. O advogado não vai ter aquele conhecimento técnico. Vamos lá, estamos tendo uma perícia sobre drogas. Verificação se aquela determinada massa bruta, aparentemente sendo cocaína, é cocaína ou não. A parte requer a apresentação do perito para prestar esclarecimentos. Acontece na prática? Raramente. Estou dando um exemplo para vocês concreto, para que vocês saiam da abstração de como é no concurso, porque no concurso vem uma alternativa abstrata e você precisa transformar aquilo em algo concreto, senão você não acerta muitas vezes.
a parte requer a informação do perito, porque a parte quer saber de que modo foi constatado que aquilo é cocaína e que muitas vezes não vem em muitos dos laudos, certo? Quem é que vai poder fazer as perguntas técnicas sobre a mistura que acontece utilizando ácido sulfúrico, utilizando pasta base, utilizando amônia, etc., e que vira cocaína? O assistente técnico, o advogado, não vai ter condições de apresentar a pergunta sobre isso. Beleza? Essa foi a aula que eu dei para vocês sobre o primeiro artigo mais cobrado no assunto provas no âmbito do processo penal. Em 88 provas para juiz, promotor e defensor, esse é o artigo principal, ele caiu em 22 vezes, 22 alternativas versaram sobre ele, e o assunto teoria da prova é o assunto mais importante de processo penal em concurso para o MP. Como eu falei para vocês, ele caiu em 14,06% das alternativas. Eu vejo muita gente assim, organizações criminosas, a gente tem que estudar organizações criminosas, é o tema mais importante. Cara, organizações criminosas é de extrema importância, mas organizações criminosas em provas do MP, ele caiu em 3,18% das provas. Ele vai cair mais agora? Vai, porque a gente teve o pacote anticrime que mexeu em muita coisa e a prova gosta de mudança legislativa, porque às vezes tem coisa que todo mundo sabia e mudou, certo? Mas o tema mais cobrado em provas do MP, 14,06, ou seja, ele é mais de 400% mais cobrado do que organizações criminosas, é teoria da prova. Professor, por onde eu estudo teoria da prova? Cara, pegue o seu material mais resumido que você tiver, o caderno de cursinho que você tiver, e leia a teoria da prova. Pegue os artigos do Vademecum, leia a teoria da prova. Súmulas você vai encontrar pouca coisa sobre teoria da prova, não se preocupe muito com isso, tá? Pegue jurisprudência em tese sobre prova, dá uma olhadinha se tem, se não tem. Acredito que tem, porque eu já li. E o que você vai fazer? E resolva o máximo de questões possíveis para que você consiga encontrar quais são os artigos mais importantes. Meus alunos já estudam com base nos artigos mais importantes. Eu posso aqui mostrar para vocês a minha estatística. Todas as minhas lives eu vou abrir um pouquinho isso aqui para que vocês percebam como é que é isso aqui, tá? E aqui a gente tem lá, ó, por prova, aonde foi que caiu, quantas vezes caiu, e tudo isso aqui é consolidado e transformado para dizer para vocês quais são os artigos mais importantes, tá certo? Um abração. Hoje a gente acabou se extrapolando um pouco mais, me empolguei, mas amanhã seremos 20 minutinhos e todos os dias vamos estar juntos, tá certo? Amanhã a gente vai para o segundo tema mais cobrado de processo penal. Eu vou detalhar ao máximo o artigo mais cobrado do segundo tema mais cobrado, tá certo? Uma boa noite para vocês. E aqui embaixo tem um e-mail com maiores informações para acompanhamento estratégico do professor Maurício Montinho para os concursos de juiz, promotor e defensor. A nossa próxima turma vai ser em maio, provavelmente meados de maio. Carla falou que eu tenho que dar uma maneirada no hambúrguer, sim, mas a culpa não é minha, a culpa é da Vivian. Eu não tenho culpa se minha mulher cozinha absurdamente bem, galera. A Vivian não é só muito boa no atendimento a vocês, a Vivian cozinha de uma forma absurda, sabe? E é isso, todo dia ela inventa uma arte nova e eu fui inventar de ter uma esposa gourmet absurdamente talentosa e estou ficando assim, ó, absurdamente redondo, tá certo? Então realmente eu preciso dar uma olhada, Carlinha, porque não está fácil, tá? Não está fácil. Uma boa noite para vocês. Amanhã a gente vai... Quem é meu aluno vê esses artigos, mas tá vendo que eu tô trazendo outros aspectos importantes, demonstrando como é que a banca induz a erro, demonstrando como é que você vai matar as questões na hora da prova,
trazendo julgados recentes que podem cair na prova. E quem quiser maiores informações sobre acompanhamento estratégico com base em estatística do que é mais cobrado, cuja próxima turma vai ser provavelmente de meados para o final do mês de maio, onde meus alunos veem todo o edital em 9 meses, tem reta final para cada concurso que abre e acompanho meus alunos em segunda fase e prova oral até 2 anos depois do término do contrato. Manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, professormauriciomuitinho@gmail.com, para que você possa entrar na lista de espera, tá certo? Uma boa noite para vocês, um sábado de muita luz, que Deus ilumine todos vocês nessa quarentena. Fiquem em casa e amanhã às 7 da noite estaremos aqui novamente, tá certo? Uma boa noite para vocês.